Mais um programa Transição Interreligiosa, com o tema de hoje, Ciência e Religião. Albert Einstein já dizia, a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Como conciliar explicações religiosas e científicas? São antagônicas ou concordantes? Religião e ciência não são antagônicas, são complementares. Compreende? A gente tem que tomar cuidado de não querer jogar a ciência dentro da religião e a religião dentro da ciência. São formas diferentes de estudo e de desenvolvimento intelectual e educacional humano. Olha, eu gosto muito de uma frase do Dalai Lama, que uma vez falou o seguinte: se um dia a ciência provar que o budismo está errado em alguns pontos, o budismo é quem deve mudar. Porque a ciência é algo concreto. Não adianta você discutir criacionismo com evolucionismo depois que inventaram um teste de carbono 14. Então está provado, um determinado fóssil tem X mil anos. Não dá para contestar esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que a ciência e a religião, pelo menos no caso do budismo, caminham de mãos dadas. Nunca teve nenhum achado, nenhuma descoberta da ciência que contradisse o que o Buda pregava. O professor Masaharu Taniguchi, num livro chamado A Verdade, ele abre dizendo que no século XX, já demandamos o século XXI, no século XX não é mais possível se pregar uma fé religiosa dissociada da ciência. Para o homem do século XXI, que tem um pensamento extremamente científico, mesmo a pessoa mais simples do mundo, ele mete a mão no bolso, tira o seu celular, estamos no mundo da quarta dimensão. Então é fundamental que a religião também se paute dentro da ciência. No início do século XX, com o advento da física quântica, há uma ruptura. A própria ciência formalista rompe os postulados do materialismo. Como nós ainda somos infantis, né, e formamos panelinhas, então tem a panelinha dos cientistas e a panelinha dos religiosos. Quando nós conseguimos ter um olhar mais maduro, olhando, né, de um patamar de mais maturidade, aí fica mais simples. Por quê? São complementares, né? A ciência tem as suas verdades, porque estuda temas profundamente, e a religião também tem as suas verdades. E por isso que nós temos já no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo a aliança da ciência com a religião, não é? Então, se uma avança num ponto mais que a outra, se somos maduros, vamos olhar para aquele ponto. E Kardec foi brilhante nessa questão. E ele disse, se a ciência em algum momento provar algum ponto do Espiritismo que está equivocado, ele abre mão desse ponto, se une com a ciência e segue adiante. Se a comprovação científica da existência de Deus já fosse ou tivesse sido feita, muitas perguntas já teriam sido respondidas? Do ponto de vista budista, não tem influência nenhuma. Eu não preciso saber se existe ou não para eu me desenvolver e para eu buscar a minha iluminação. Não foi nenhum ser superior, né, nenhum demiurgo que iluminou o Buda, né? Então, é a mesma coisa que vai acontecer com qualquer outro de nós. Se a comprovação da existência de Deus já fosse uma realidade, quantas perguntas já teriam sido respondidas? Para fazer um paralelo, é só lembrar quando se acreditava que a Terra era plana e depois a crença se transformou e hoje sabemos que a Terra é redonda. Quando se acreditava que a Terra era o centro do universo e agora sabemos que não, que a Terra é um planeta entre os demais que rodeiam através do Sol no nosso sistema solar. Agora, a ciência comprovou essas coisas. Que a Terra não é plana, que a Terra não é o centro do universo. Se a ciência comprova essa questão de Deus, da existência divina, quantas mudanças podem acontecer? Mais tolerância, o respeito às diferenças, não é? Quando a existência de Deus estiver dentro de cada um de nós, como o motivo que nos levanta todo dia, o motivo com que fazemos as nossas coisas todos os dias, isso traria essa união e essa fraternidade universal. Eu acredito que nunca
a ciência, em termos de parâmetros científicos, comprovará a existência de Deus. E mesmo porque nunca todas as respostas serão obtidas. Porque Deus é o tudo. Quando nós falamos em respostas, nós pensamos em abranger Deus com a nossa inteligência. Nós vemos até em A Verdade da Vida, volume 9, o professor Masaharu Taniguchi trata sobre o mundo espiritual, e os grandes espíritos, eles evitam falar em Deus, porque eles próprios têm essa dimensão de que Deus não pode ser abarcado por nós que somos limitados. Essa ideia de comprovar Deus cientificamente é fazer Deus alguma coisa muito pequena. Compreende? Deus é um espírito maior, que nós não somos capazes de entender na sua magnitude. A ciência não deve tentar comprovar nada na parte divina, porque aí nós tentamos pegar Deus e limitá-lo dentro de algumas definições. Eu acho que ciência por um lado, a religião por outro, e Deus acima de tudo. Será que um dia a ciência substituirá a religião ou vice-versa? Essa questão de uma substituir a outra, a ciência vai substituir a religião vai substituir a ciência, é tão interessante porque eu não sei se é uma substituição, mas talvez uma união entre as duas que terá uma outra característica dessa união. Então eu sinto que ciência e religião já estão aqui, não tem como uma substituir a outra, mas existem sim como dentro de cada uma perceber essa evolução. Aí certamente nós vamos viver na Terra essa transição que tanto se fala de um planeta para um planeta de regeneração. Se nós pensarmos em termos de um pensamento científico que venha ocupar o espaço da religião, ou a religião, de fato, a ocupar totalmente o espaço da ciência, se nós pensamos a fé ocupar o espaço da ciência, jamais. Nós temos até a parte funcional da ciência. Isso não é um campo da fé. A fé não nos ensina a fazer ferramentas, a fazer aparelhos, mas a fé deve pautar a ciência, deve pautar a técnica. E, por outro lado, a fé hoje, ela necessita de um respaldar científico. A ciência não substituirá a religião, porque a ciência procura explicar fenômenos, situações, para depois entender algo que está ao alcance do ser humano. A religião é outra coisa. É uma forma de estudo individual, espiritual, por algo maior, mas não do ponto de vista de prova material ou de prova através de regras. Se nós queremos fazer com que a ciência entre na religião, nós estamos criando uma mistura em que o ser humano vai perder a sua fagulha divina. Olha, se a ciência chegar a algumas conclusões que contrariam algumas doutrinas, vai ficar muito difícil você convencer os seres humanos de que aquela doutrina é válida. Em compensação, se isso acontece onde ela tem provas concretas que corroboram uma determinada doutrina, eu acho que ela só vai reforçar essa doutrina. Substituição? Eu duvido. Eu acho que a ciência e a religião, acho que desde que o homem existe, caminham juntas, né? Muito foi dito, muitas reflexões. Mas ciência nada mais é do que o estudo das verdades transitórias. A religião nada mais é também do que o estudo de verdades que de alguma forma se complementam. Mas fato é, entre ciência e religião, temos a energia suprema, causa primária de todas as coisas, Deus,
único, bom, justo e generoso. Acesse as nossas redes sociais. Até a semana que vem.